Jonas Varela na internet e no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão. É o quinto livro do Novo Testamento. Já no seu segundo assunto, confronto com as autoridades de Israel. No seu capítulo 4, nos seus 37 versículos, vamos para a leitura de hoje. Primeiro tópico. As autoridades procuram reprimir o testemunho. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam que a ressurreição dos mortos tinha acontecido em Jesus. Prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido o discurso acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, se reuniram em Jerusalém, no dia seguinte, se reuniram em Jerusalém os chefes, os anciãos e os doutores da lei. Aí estava o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos chefes dos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para eles: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados em julgamento porque fizemos o bem a um enfermo e pelo modo com que ele foi curado. Pois fiquem sabendo todos vocês e também todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo seu nome e por nenhum outro que este homem está curado diante de vocês. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não existe salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Eles ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheceram que eles eram companheiros de Jesus. No entanto, viam em pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato se tornou de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negar. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e lhes ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam:
julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vocês e não a Ele. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. De fato, o homem que tinha sido milagrosamente curado tinha mais de 40 anos. Segundo tópico: força para o testemunho. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvir o relato, todos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Por meio do Espírito Santo disseste através do Teu servo Davi, nosso pai, porque se amofinam, repetindo, porque se amotinam, repetindo, porque se amotinam as nações e os povos planejam em vão. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos se uniram com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade tinham predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, estremeceu o lugar em que estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Terceiro tópico: segundo o retrato da comunidade. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que procedeu José, levita nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro
e o colocou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Nós continuaremos a leitura do livro Atos dos Apóstolos no nosso próximo vídeo, nas explicações do capítulo 4, em todos os seus 37 versículos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades. E nós voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 4, né? Os seus 37 versículos. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.